No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus, desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo ele fez por seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. O amor supera o ódio através do seu poder. Tudo ele sofre, tudo suporta e tudo crê. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. Andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. Amém. Amém, amém. Deus abençoe. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Continua, Senhor, falando ainda hoje. Tu vens falando desde o princípio do mundo e o povo não tem te entendido. Eu sei que não é diferente hoje, porque tu ainda fala, mas somente o eleito pode captar e entender sua palavra. Manifesta-te a nós por sua grande misericórdia, por seu amor. Tira qualquer coisa da mente, do coração, tudo aquilo que não é proveitoso,
tudo aquilo que não é lícito, tira de nós, dá-nos pensamentos divinos, vida limpa, coração abençoado, e possamos cada dia ser um povo que tem recebido tantas bênçãos, um povo que possa te enaltecer com corpo, espírito e alma. Como disse Davi, tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Deus, tome conta desde as crianças até o ancião, que a mão do Senhor possa manifestar em nosso viver e fazer-nos sentir mais sua presença. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Chega um tempo que aquilo que Deus tem falado na mente dos homens se torna tradição. E eles têm que estabelecer aquilo que eles creem. Mesmo sendo tradições, nós vamos notar que foram os homens quem fizeram, mas a palavra, ela é a mesma. Ela tem o mesmo vigor. Se você toma uma palavra, a palavra de Cristo, que os fariseus tornaram na tradição, você verá que ela sendo usada da forma correta, a mesma palavra, ela é a mesma palavra, ela causa virtude, ela muda as pessoas, ela transforma a gente. Mas como tradição, você não passa daquilo, não passa daquele aprendizado seu. Então o que Deus tem que fazer? Deus tem que mudar aquilo. Ele tem que mudar de tradição para a palavra outra vez. Ele tem que trazer vida. Tradição não tem vida. Tradição é o homem, é quem fez a palavra daquela maneira. Então ela não tem vida. Ela está na boca do homem, mas ela não tem vida. Para ter vida, ela tem que estar na boca de Deus. A boca de Deus tem a palavra, e a palavra vem para um profeta. Aí ela tem vida. Ela não pode ter vida numa tradição, porque é uma denominação. Tradição sempre vem em uma denominação, porque a pessoa cria, inventa, forma, estabelece. Eu estava pensando em falar sobre isso, de estabelecer. Porque cada vez que vem um homem de Deus, quando ele vai embora, algo é estabelecido nas bases da fé que aquele homem teve na terra. Então, aquilo que é estabelecido, ele é instituído, ele é criado. Aquilo é pelo homem. Quando Deus manifesta a sua palavra, ele consegue atrair todos os seus. Deus consegue, mas nós não conseguimos. E todos que nós atraímos, quando Deus manifesta, eles não são atraídos por Deus, porque foram atraídos por nós. Nós somos uma atração. O pregador é uma atração, seja ele verdadeiro ou falso. De toda forma, ele é uma atração. Ele chama atenção. Eu quero pensar um pouquinho sobre isso. Eu vou começar no parágrafo que eu pensei em trazer esta mensagem. 125. O mensageiro do entardecer. Todos os parágrafos serão do mensageiro do entardecer. Notem, cada um predizia o que o outro viria. Cada um predizia que o outro viria.
cada um dos mensageiros, depois da mensagem, predisse que aconteceria. Paulo mesmo veio e pregou e disse: depois da minha partida levantarão lobos cruéis. Onde? No mundo? No farisaísmo? Não, entre vós. Lobos cruéis entre vós. Então ele já sabia que a mensagem dele era aquela, mas ele já predizia o que ia suceder logo em seguida. Agora, porém, as pessoas sempre tomam a mensagem do dia que tem tido e a estabelecem. As pessoas tomam a mensagem é de Deus. Aí eles estabelecem aquela mensagem. Ela perde a valia, ela perde o poder, ela perde o vigor, porque o homem a estabeleceu. Deus trabalha de uma maneira, se você notar, ele pegou o Velho Testamento e pegou Israel para poder fazer o tipo e nós o antitipo. Você nota o que ele fez com Israel. Ele não deixou Israel parado. Ele mandou uma coluna de fogo, mandou um profeta, mandou uma coluna de nuvem, mas Israel não fazia para armar a tenda e desmontar a tenda. Não puderam estabelecer. Tem um período que você não pode estabelecer. O lugar de estabelecer é na terra prometida. Não se estabelece lá no deserto. Nós vemos que os homens do passado quiseram estabelecer no deserto. Coré, Datã e Abirão. Estabeleceram no deserto, morreram. Ficaram por lá mesmo. A terra os engoliu. Eles querem estabelecer, mesmo sobre a base correta da mensagem profética de Moisés. Mas Deus não queria aquilo. Você vai armar a tenda, desarmar a tenda, vai me seguindo. Eu não parei, por que você está parado? O trajeto de Deus do Egito, tirando o povo do Egito, Deus não queria que o povo estabelecesse. Não queria. As nações todas eram estabelecidas. Elas eram fundamentadas. Moabe era uma nação com fundamento. Por isso não queria deixar Israel passar por lá, porque eles tinham fundamento. Agora Israel não podia estabelecer em lugar algum. Israel tinha que sair com a mensagem e chegar em Canaã. Você sabe que era para 3 dias, levou 40 anos. Não importa. O rapto já era para ter dado lá atrás, mas não deu ainda. Por quê? É dureza do povo. É o coração do povo. Por que o povo não entrou em Canaã dentro de 3 dias? Dureza do coração do povo. Porque nós da mensagem não entramos no rapto logo? Dureza do coração do povo da mensagem, desde 63 para cá. Bom, eu costumava pregar para o povo de fora, agora eu prego para o povo de dentro. Porque quem vai entrar não são os de fora, são os de dentro. Então, a coisa errada está não nos de fora, porque os de fora é o erro completo. A coisa errada vem para os de dentro. E os que estão dentro é que precisam caminhar até chegar o lugar de se estabelecer. E não se estabelece depois do batismo, em nome de Jesus Cristo, que foi o Mar Vermelho. Não se estabelece no deserto, que foi muito bom no deserto. Tem codorniz, tem maná, é bênção de Deus. É água salgada se transformando em doce. É uma bênção de Deus, mas não se estabelece aí. Vai prosseguindo. Tem mais para você. Deus te quer dessa forma. E esse período, eu não vejo outra coisa quando o irmão Brana disse que, assim como Deus tirou o povo de Israel para levar, tirou do Egito para levar a Canaã, que é o tipo de Deus ter tirado nós das denominações até a terra prometida, que é o batismo com o Espírito Santo. Quer dizer, não te estabeleças quando você se batiza, não te estabeleças quando estás caminhando no deserto e tem até maná, que você sente bem, glória a Deus, aleluia, o maná está caindo. Não te estabeleça, prossiga, porque a terra que mana leite e mel é muito acima. É muito acima do batismo, é muito acima do deserto, é muito acima daquela água. E as pessoas
pessoas não percebem. E Deus quer nós desta forma, dizendo: não te estabeleças, porque você estabelecendo, você institui algo e eu te deixo. Você morre. Aleluia. Glória a Deus. Então, o povo sempre cria um sistema. Aí vamos pensar na mudança das eras. Nós temos as dispensações. A dispensação da inocência com Adão, antes do pecado, foi a dispensação da inocência. Aí entrou o pecado, entrou a dispensação da consciência. Agora eles estavam conscientes o que era pecado. Mas antes era a dispensação da inocência. E uma dispensação tem que dar lugar para outra. E Deus trabalha em dispensações. Você vê 7 eras da igreja, quer dizer 7 dispensações. Deus vai trabalhando, é um deserto, até chegar no Espírito Santo e a pedra de coroa, que é Canaã. Enquanto não chega ali, não pare de armar tenda e de desmanchar tenda. Você armou uma tenda, com Paulo passa para Irineu. Armou com Irineu, venceu o tempo, passa para Martim. Vai passando para frente, porque Deus é assim. Deus pegou de cima para baixo durante o período do Velho Testamento. E do Novo Testamento ele pegou de baixo para cima. O profeta diz que foi uma escada, que Deus veio do céu, a manjedoura. E que ele pegou da manjedoura e vai à pedra de coroa. Conosco, olha onde estamos. Se nós tivermos consciência onde nós estamos, que período tremendo para nós. Onde estamos? Não estamos na fé, não estamos na virtude, não estamos na ciência, não estamos na temperança, não estamos na paciência, não estamos na piedade, não estamos no amor fraternal. Nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, é quando termina as 7 dispensações. E uma dispensação tem que dar lugar para outra. E quem se estabelece em Laodiceia não recebe o Espírito Santo. Porque o irmão Branham veio em Laodiceia, mas ele não estabeleceu em Laodiceia. Você toma as mensagens e você vai ver. Ele não estabeleceu em Laodiceia. Ele foi à pedra de coroa. Ele diz: estamos na pedra de coroa. Amém? A mensagem, o parágrafo, é 202. O único lugar provido por Deus para adoração. Vocês vão me ajudando. Então é onde o irmão Branham diz que nós estamos. Não em Laodiceia, mas na pedra de coroa. E não pode estar na pedra de coroa sem ter o Espírito Santo. Não pode. Para estar na pedra de coroa tem que receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a terra da promessa, na qual nós peregrinamos 7 dispensações para chegar nela. E eu não quero me estabelecer em Laodiceia, porque quem estabelece em Laodiceia não recebe o Espírito Santo, não recebe os mistérios revelados. Quem estabelece? Você tem que passar sobre isso. Desmancha a sua tenda pela última vez. Que coisa boa quando você sabe: é a última vez que eu derrubo essa casa. Não sei se vocês me entendem. Mas é a última vez que eu derrubo essa casa. Eu construí aqui em Laodiceia, mas Deus mandou uma mensagem que tira-me de Laodiceia e me batiza com o Espírito Santo, me introduz em Canaã. Já desmanchei minha casa em Laodiceia e já fiz no Espírito Santo. Já construí ali. Agora ali é o lugar eterno. O irmão Branham diz: quando você recebe o Espírito Santo, então você está na eternidade. Não importa que você está aqui no mundo, você está na coisa terreal, nas lutas, nas dificuldades, mas você recebeu o Espírito Santo, foi na sua alma. Então você já está na eternidade. Fale quem quiser, você já sente do outro lado, porque a sua casa não ficou estabelecida em Laodiceia.
Dá dó de quem constrói casa e para por ali mesmo, e Deus dá outra coisa melhor, e eles ficam aquele casebre deles. O irmão Branham diz, você diz, oh, que vontade de ter vivido no tempo de Paulo. Ele diz, tem muito melhor é hoje. Muito melhor é hoje. Como que você vai desejar viver lá atrás? Eu não desejo viver no tempo de Paulo. No tempo de Paulo não sabia nada dos selos, não sabia nada dos trovões, não sabia nada das 7 eras. Era a primeira dispensação. Que prazer eu tenho. E é como diz o profeta, se Deus perguntasse para mim, em que era você quer ir na terra? Eu diz, na 7ª. Porque da 7ª eu já entro na eternidade. E da 1ª tem que passar para a 2ª, da 2ª para a 3ª, da 3ª para a 4ª, da 4ª para a 5ª, da 5ª para a 6ª, da 6ª para a 7ª. Mas nós viemos na 7ª e entramos na eternidade, que é a 8ª, que é o primeiro dia, diz o profeta. É o primeiro dia, diz o 8º, é o primeiro dia outra vez. Vai contando para você ver os dias da semana. Quando chega o primeiro dia, é o domingo. Puseram o nome domingo, que é nome romano. Mas é o primeiro dia. Você já não vê aqui segunda-feira, porque domingo é o primeiro. Eles mudaram de primeiro dia da semana para domingo, que é o nome romano. Nós não temos nada a ver com isso. Nós temos a ver com o céu, com a eternidade. Aleluia. Isso que é maravilhoso. Então preste atenção. É mudança de era. Quero que vocês vejam, mudança de era. Eu já comecei do fim, eu fui assim. Esse daí eu tinha que pregar no fim. Agora eu vou pregar o começo. Na mudança da era, o irmão Bruno fazia isso aqui também, ele começou aqui. E depois, na mudança da era, logo ele já falou que veio Jesus. Então, lá atrás, você vai ver o que aconteceu lá atrás. Deixa eu dar uma voltinha aqui com vocês. Agora Moisés, outro profeta ao final da era egípcia. Gente, se conseguir ver isso, Moisés, outro profeta, no final da era egípcia. O ministério de profeta, do profeta Moisés, tinha que começar ali também, no Egito, em Laodiceia, entre as denominações. O profeta teve que começar ali também. Mas se ele não tivesse o outro ministério de Josué, nós estávamos tudo mortos nas denominações. Mas sempre Deus prepara um para tomar o lugar do outro. Ele diz, esse daqui vai parar, você já vai prosseguir. Você vê, é bom ter um pai que prepara tudo para o filho pisar onde ele pisa. A hora que o pai morre, aí o filho toma a capa do pai e vai para frente. É tão bom ter gente assim. Agora Deus tem uma família que ele tem todos eles preparados para a hora, para o dia, para a hora, para o minuto, para o segundo, tudo direitinho. Sai um, o outro entra. Deus não fica surpreso. Quem fica surpreso somos nós. Mas Deus não se surpreende com nada. E ele está vendo a mudança do tempo. Ele viu que Adão ia pecar, ia vir a dispensação da consciência. Ele já preparou. Ele já tinha cordeiro pronto para aquilo, para a dispensação da consciência, a era adâmica, que nós vemos. Depois veio a era abraâmica. Olha para vocês verem, a era abraâmica era a era da graça. A era abraâmica é a era que nós estamos vivendo aqui, nesse período de Paulo até William Branham. 7 eras da igreja, 7 dispensações. E ali estava Abraão, o período da graça. Deus não pediu nada para ele, senão o filho que ele mesmo tinha dado. Ele não tinha que laborear, ele tinha que crer. Tem hora que você pensa que tem que orar demais, tem que jejuar muito, e tem gente de ficar com a barriga vazia, acha que estão fazendo uma grande coisa e começa a contar para todo mundo e aí perde tudo. Ele não consegue jejuar do jeito que Jesus disse, unge o seu rosto. Isso é para que ninguém saiba que você está com aquele rosto de sono, aquela cara de misericórdia, aquela vontade de comer.
Tem gente que jejua, mas fica mostrando para todo mundo que está, vai na casa de todo mundo, diz que está de jejum, vai na casa de todo mundo. Um cafezinho, irmão? Hoje não. Ah, cara de Santo Antônio. Para que isso? Por que não fica quieto? Por que não vai orar? Como Jesus disse, entra para o seu quarto, unge o seu rosto, para que os outros não saibam que você está de jejum. Vai orar ao seu pai em secreto, e o seu pai que te ouve em secreto te responderá. Como Deus gosta de um povo desse jeito. Não, você não tem que aparecer lá fora, para que os outros olhem em você, você está com ar de santidade. Põe a mão para frente, assim, a mão posta. Você diz, oh, a santidade. O que é isso, rapaz? Deus quer ver vida pura, vida santa, gente simples, mas cheia de santidade, sem ter alguma coisa para mostrar aquela santidade, mãos postas, nada disso. Ele diz, eu quero que todos os varões orem a Deus com mãos levantadas. Mãos levantadas, essa é a forma dele, Paulo, ensinar. Faça a sua oração assim, mas quando for para jejuar, diz, entra no seu quarto. Unge o seu rosto, para que os outros não saibam, para que ninguém saiba o que fez a sua mão direita, para que a esquerda não saiba o que fez a sua direita. É tão bom fazer assim. Mas vamos aqui, na era de Abraão, a tremenda graça veio para Abraão. Sara não morreu por causa da graça, nós não morremos por causa da graça. Jesus Cristo veio e nós, incrédulos, duvidamos de sua promessa. Quem é que não duvida? Você diz, eu aceito Jesus como meu Salvador. Bom, mas você não está no tempo de que Jesus nasceu como seu Salvador. Você está no tempo que Jesus nasceu como seu profeta no século que você vive. Olha a hora que você está vivendo. É fácil dizer, eu aceito Jesus como meu Salvador. Por certo, você está aceitando Jesus de 2000 anos atrás, que para a religião já se tornou um Jesus histórico. Irmão Branham veio e disse, ele pregou uma mensagem tirando da história. Tirando da história. Você tem que tirar ele da história e colocar na sua presença. Saber aceitar Jesus Cristo hoje, meu irmão. Aceitar Jesus Cristo verdadeiro hoje é crer na mensagem do profeta. Alguém diz, não, o que é isso? Isso é blasfêmia. Mas também os fariseus falaram no tempo de Jesus que era blasfêmia. Jesus falou, eu e o Pai somos um. Ele disse, blasfêmia. E era verdade, era um mesmo. Mas para os fariseus era blasfêmia. Para o povo de hoje é blasfêmia. Mas eles têm que saber que é Deus manifestado em carne. Deus manifestado em carne, e foi por isso que Jesus disse, aquele que der um copo d'água fria a um destes meus pequeninos, não vai perder galardão não, dar copo d'água fria. Será que tem alguém que tem vontade de dar copo de água fria para nós? Ele sabe quem é pequenino. Pequenino é quem aceita o que Deus mandou no dia. Irmãos, mas tem hora que a gente fica sem saber o que fazer, porque o povo não entende quem é que Deus mandou hoje. Eles não sabem, só o eleito pode saber. Se muitas vezes nós dentro da mensagem não entendemos o que o profeta revelou dentro da mensagem, pensa saber o povo fora da mensagem, o que eles sabem? O que eles podem saber? Mas quando você entra naquele lugar que Abraão entrou, era abraâmica. Ou agora de Abraão você vem até Jesus. Mudança de era. Você quer ver o que o profeta fala sobre isso? Eu li o parágrafo 102, só um trechinho, né? Agora Moisés, outro profeta, ao final da era egípcia. Ele estava tirando um povo do Egito. Assim como o irmão Brana veio tirando um povo de Laodiceia. Tirando um povo do Egito, tirando um povo de Laodiceia. E esta era a era. Uma era que era no final da era egípcia. O mensageiro sempre vem no final. 105, o mensageiro do entardecer. Agora você vê como sua mensagem vem, como ele envia sua mensagem. Ele não muda isso, ele sempre o tem feito assim. Ele sempre tem que manter-se o mesmo. Assim é como ele sempre o fará. Agora recorde, quando é
que ele o faz pouco antes das destruições. Ao final da era, ali é quando ele envia sua mensagem para chamar fora a sua gente. É no final da era. Foi no final da era egípcia que Deus mandou Moisés. Foi no final da era de Laodiceia que Deus mandou o William Branham. Não foi no começo. No começo da era de Laodiceia, o William Branham nasceu. Ele nasceu. Quando Deus o enviou, foi no final da era. E nós temos parágrafo suficiente aqui para provar que o profeta diz que o mensageiro sempre vem ao final da era. Paulo veio no final da era de Éfeso. Irineu veio no final da era de Esmirna. E assim por diante. Cada um vem no final da sua era. Irmão Branham veio no final da era de Laodiceia, como Moisés veio no final da era egípcia. Ali é quando ele envia sua mensagem para chamar fora a sua gente, entre aspas, e sempre o interpretam mal. E eis que vem eles. Quando Deus manifesta, as pessoas interpretam Deus mal. Deus mandou Pedro, Paulo, eles interpretaram eles mal. Deus vem levantando os mensageiros nas eras da igreja. Irmão Branham diz, meus irmãos, para vocês ficarem bem arraigados, irmão Branham diz que nenhum destes homens que estão aqui nas eras da igreja, nenhum deles foi denominacional. Irmão Branham diz que nenhum deles. Ele diz que Policarpo podia ter sido escolhido, mas Policarpo inclinou um pouco para a denominação. Então Deus escolheu Irineu. Entende? Policarpo podia ter sido escolhido, mas como ele teve uma pequena inclinação para a denominação, então Deus mostrou para o irmão Branham que o mensageiro não podia ser Policarpo. Cada um que prega essa mensagem, nós temos que notar isso. Quando cada um de nós, os pastores, partirmos para uma denominação, é que é a hora do povo abandonar-nos. O povo nos abandonar. Não é pastores entrar no nosso ministério para poder ver se ganha alguns dos nossos, não. Não. É o próprio povo perceber, estar conscientizado. Mas a maioria de nós, os pastores, não temos coragem de ensinar a verdade para o povo. O que é uma denominação? Denominação é cerca. Denominação é limite. Você vai só até ali. Você faz só isso que eu quero. Mais do que isso você não pode fazer. Isso é denominação. Paulo não foi assim. Paulo diz: vocês estudam de tudo e retêm o que é bom. Ele não era denominacional. Senão Paulo dizia assim: olha, vocês, cuidado, vocês ficam só comigo. Não escuta nem Pedro, fica só comigo. Paulo não tinha esse espírito. E quando na igreja levantou o espírito, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, Paulo chegou o rei neles. Porventura foi Paulo que morreu por vocês? Paulo sabia, vocês que estão dizendo que é de Cristo, vocês são políticos também. Paulo sabia. Como que vocês vêm dizer eu sou de Paulo, eu sou de Pedro? Vamos agora. E se nós não tomarmos conta, o Brasil e o mundo, cada um é de um. Os nomes mudaram, mas os espíritos são o mesmo. Mudaram os nomes. Lá era Paulo, lá era Cefas. Hoje pode ser Osmar. É isso. Os espíritos continuam, só os nomes que mudam. É os nomes que mudam. O povo precisa perceber isto, gente. O povo precisa perceber, não tem coisa melhor do que ser livre. Jesus já te libertou e você é livre de verdade. Amém? 106, o mensageiro do entardecer. Agora, nos dias de Moisés, os crentes foram salvos e os incrédulos pereceram. Eu não vou poder ler tudo porque eu não dou conta, mas vou andar em alguma coisa aqui com vocês. 111, o mensageiro do entardecer. E depois, na mudança da era, o tempo veio para entre a lei e a graça, outra mudança de era.
E cada vez que mudava a era, tinha que haver uma separação. Cada vez, você vê quando mudou a era abraâmica, Deus chamou Abraão, teve que separar de Ló. Ló quis vir com ele, ou ele trouxe o pai dele, né? Abraão trouxe o pai morreu. O Ló disse, não, mas nós vamos juntos, não vai ter problema nenhum. Vamos semear juntos, não tem problema nenhum. Daqui a pouco começou uma brigaiada entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Até não fala muito que Ló e Abraão brigavam. Porque Abraão era tão honesto, tão fiel, que quando Ló foi preso, ele diz, vamos lá libertar meu sobrinho. Vamos lá. Ele tinha força para libertar o sobrinho. Mas o sobrinho nunca tinha alguma necessidade de libertar o tio Abraão. Abraão já era liberto. Quem vivia em prisão, encarcerado em Sodoma, era Ló. Abraão não. Abraão já estava lá no deserto, livre com Deus. É isso. Então sempre veio uma mudança de era. Presta atenção. Na mudança do tempo veio Jesus, outro profeta, Deus profeta. E como foi difícil nesse tempo, quando Jesus veio. A Bíblia fala sobre ele. O Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim. Êxodo 15, 18. Ele era o Deus profeta que viria na mudança do tempo entre a lei e a graça. Agora, quando Jesus veio, irmão, a coisa estava fervendo. Era lei firme, fariseus, saduceus, escribas, homens de lei, só impondo coisas, só impondo, de um lado para o outro, eram homens de lei. Agora Jesus chega e liberta eles, abre a cadeia, solta o preso, e eles olharam para Jesus e disseram, não pode, Moisés falou que não pode fazer isso. Aí eles achavam que Jesus estava contra Moisés. Aí Jesus mostrou para eles, Moisés disse para vocês, não adulterarás, não foi? Sim, eu porém vos digo, se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já no coração adulterou com ela. Oh, uai. Mudou mesmo a coisa, mas eu pensei que ia ficar pior, mas melhorou, porque é o período da graça, é limpeza. A lei te encarcera, a lei não te liberta, a lei te prende. Passou dos 80, uma multa. Passou dos 60, aí dentro da cidade em alguns lugares, uma multa. A lei te prende, a lei te multa, a lei te encarcera. Aí Jesus veio e libertou. Eu sou a graça. Você acha que eu estou contra Moisés? Eu vim para magnificar a lei. Magnificar porque vocês já não sabem mais o que é lei. Só que a lei te encarcera, não te dá uma opção de vida, não te dá uma opção de liberdade. Venha cá. Ele estava soltando os presos, era uma mudança de era, e não era fácil. Você pensa que era fácil? Um povo que vivia oferecendo cordeiro, carneiro, bode, bezerro, e Jesus chegar e dizer, agora não tem mais isso, eu sou o sacrifício. Você pensa que é fácil? Aquela mudança de fé, diz, como pode esse homem estar mudando tudo? Já disse que não é mais do jeito que nós estamos fazendo. Diz que agora não é oferecer carneiro mais, que não vai ser preciso, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E veio um outro aí, parecendo um louco, gritando, nem veste direito, come esquisito, anda esquisito, e apontou o dedo e disse que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ainda. Eles não podiam perceber a mudança, era Deus mudando da lei para a graça. E só o eleito podia entender aquilo. Irmãos, os que estavam estabelecidos não saíam da lei de jeito nenhum. Eles diziam, nós cremos em Moisés, nós cremos em Abraão, Abraão é nosso pai,
Jesus disse: se Abraão fosse vosso pai, vocês creriam em mim, porque eu estou fazendo as obras do meu pai, que Abraão testificou que eu faria. Agora tem uma coisa, ele anda dizendo que ele viu Abraão, ele não tem nem 50 anos. Como nós vamos crer num homem desse, num pregador desse? Olha a mudança. Ele levantou e disse: você está achando demais? Porque Abraão viu o meu dia e alegrou. Abraão era a graça. Abraão não era Moisés que trouxe a lei. Abraão é a graça. E você está preocupado? Antes que Abraão existisse, eu vou agora mais fundo. Eu te disse que Abraão viu o meu dia e alegrou. Você está achando demais? Antes que Abraão existisse, eu sou. Eles pegaram em pedra logo para jogar nele. Agora, lá era pedra de verdade. Hoje não, hoje é pedra na língua. Hoje é pedra na língua. Não percebe a mudança. Eu tenho que jogar logo essa daqui agora. Não percebe a mudança que veio através da mensagem de Deus no irmão Brana. Jesus Cristo foi o Filho do homem. As eras da igreja foi Filho de Deus. Na era de Laodiceia, Jesus Cristo veio outra vez como Filho do homem em William Marion Brana. Jesus Cristo como Filho do homem. Jesus não pode vir ele mesmo aqui na terra, ele tem que estar num homem para ser filho do homem. Jesus está num homem. Ezequiel foi chamado filho do homem. Por que ninguém fala de Ezequiel? Ezequiel foi chamado, e tu, filho do homem? Por que vai dizer que o irmão Brana é Jesus Cristo só porque ele é o filho do homem? Ezequiel era do seu dia. Irmão Brana foi no seu dia. A mudança de era. Era ali que estava mudando de Laodiceia para filho do homem. Era ali que estava mudando e o povo não percebeu. Até hoje não percebe. Mudança de era. Mas como? Aí você vai, caminha um pouquinho comigo, você vai ver que ele tinha que usar desse ministério do Filho do Homem, que era Cristo num homem outra vez, antes dele ser filho de Davi, que será Cristo em carne outra vez no milênio. Mas antes de filho de Davi, ele seria filho do homem. A era do entremeio é o filho do homem no entremeio. Entremeio é entre filho de Deus e filho de Davi. Tinha que ter filho do homem. São Lucas 17, 26 a 30. Tinha que cumprir essa escritura. Por que eu tenho vontade de viver a era de Paulo, sendo que essa era culmina o cumprimento de todas as escrituras no período gentílico? Quando com Paulo estava começando o período gentílico, e Deus agora com William Brana termina o período gentílico. Que era estamos vivendo, irmãos? Aleluia, amém? Glória a Deus. Agora, irmão Brana continua no parágrafo 112, o mensageiro do entardecer. Depois que ele deu a lei a Moisés, então, na mudança do tempo, quando ele disse que o faria, então ele regressou à graça. Ele enviou um profeta profetizando do tempo. Agora os crentes, ele os juntou, os incrédulos pereceram em seu dia. Todo aquele que creu nele foi salvo. Todo aquele que não creu na sua mensagem se perdeu. Tanto foi nos dias de Noé, nos dias de Moisés. Isso é exatamente o que sucedeu. Vou pular mais um parágrafo aqui, 114, o mensageiro do entardecer. Agora entra a dispensação da igreja. A dispensação da igreja, quando ele fala agora, a dispensação da igreja agora é com Paulo. Agora entra a dispensação da igreja, porque Jesus trouxe a dispensação da graça. E na dispensação da graça, nós temos as 7 dispensações das eras da igreja. Amém? Aqui, ó. Nós vivemos
no tempo de Noé, o antediluviano, nós entramos na dispensação da lei, logo na dispensação da graça, e agora a dispensação da igreja está terminando. Todos nós sabemos disso. A dispensação da igreja está terminando. Agora, para nós termina primeiro, porque ele tira nós da igreja primeiro. Ele tira nós de lá, da dispensação da igreja, ele tira uma noiva. Amém? Para o seu nome. Preste atenção, que a gente vai de pouquinho aqui. O 120, o mensageiro do entardecer. Ele diz assim: simplesmente não havia nenhuma sinceridade neles. Estava falando do povo dos dias de Noé. Somente seguiam adiante e se enlameavam por algum velho caminho. E desde que eles se unam à igreja, isso é tudo o que eles necessitam. E aquilo é o que ele entrou. É unir na igreja. É formar uma denominação. Uniu, deu a mão de companheirismo, tudo bem. Mas a coisa não está tudo bem não. Tudo bem só quando a palavra cumpre. Você tem que ver a palavra cumprida no seu dia. E isto é o que ele tem encontrado outra vez, diz o profeta. 121, o mensageiro do entardecer. Ele encontra a mesma coisa. As pessoas não mudam. Então, se ele enviou o seu programa e as pessoas não creram e pereceram, outros creram e viveram. Agora, quanto a estes dois, será o mesmo neste tempo. Tem que ser o mesmo. 122, presta atenção agora. Uma batalha para o mensageiro. Você não pensa que é fácil. Para aceitar essa mensagem, você tem que ter dor de parto. Dor de parto. Sofrer dor de parto no emprego, dor de parto no lar. Diz: mas homem sofre dor de parto, então aqui agora você vai saber o que é. Dor de parto, aquela agonia, aquela angústia. Você está saindo de uma era entrando noutra. Você não está saindo de uma denominação para entrar noutra, não. Você está saindo de uma coisa que foi estabelecida, instituída, criada. Você está saindo dali para entrar a liberdade do Espírito. É isso que está acontecendo. E aquilo, filho, quando aquela criança está para sair do ventre, aquilo dá dores de parto. A mãe sofre, por isso o lar sofre, a igreja sofre. Tem muita igreja sofrendo bastante. Onde tem mais eleito, a igreja sofre mais, porque ela tem que dar à luz, e o eleito tem que sair dela. Você já viu o que é o eleito sair de uma igreja? Ele não vai viver mais pelo sistema da mãe. Ele não viverá mais pelo sistema que o gerou. Samuel falou contra o próprio homem que tinha um sistema de Deus e que seus filhos estavam usufruindo do altar de uma forma ilegítima. Samuel levantou e falou contra aquele próprio homem. Parece que Samuel era atrevido, não, ele era profeta. E o que ele tinha que fazer era falar que aquele homem ia morrer. E hoje eu já tenho dito para vocês, não é morte física. Muitas vezes fica pensando na morte física. Não, é a morte espiritual. É muito pior do que a física. Ela é pior do que a física, a morte espiritual. É a pessoa morta, ela já não está entendendo mais. Você prega para ela, entendeu? Entendeu que é defunto. Já viu defunto entender? Morreu. Como vai entender a mensagem? Mas nessa saída, irmãos, nesta saída da igreja, o eleito sai. O eleito saiu de Laodiceia. Pentecostalismo sofreu uma dor de parto. Quando os eleitos saíram de Laodiceia, foi como o Egito sofreu uma dor de parto. Vocês estão me acompanhando? O Egito sofreu uma dor de parto quando 2 milhões de pessoas saíram do ventre deles.
Os pentecostais sofreram uma dor de parto quando nós saímos do meio deles. Uma dor de parto. Oh, mas eles podem dizer, mas você aprendeu língua estranha aqui, você foi curado na nossa igreja, você foi abençoado aqui, como você tem coragem de sair? A criança não quer nem saber. Se ela foi alimentada lá dentro da barriga da mãe pelo cordão umbilical que aprendia, a criança não quer nem saber. Já é hora de saída e pode gemer, porque eu estou saindo. Pode gemer, pentecostalismo, porque eu estou saindo. Agora, isso não é só entre os pentecostais. A última dor de parto, você não tem nem base bíblica. Eu vou falar pela Bíblia e pelo que o profeta ensina, que aqueles primeiros que saíram do Egito não entraram em Canaã. Os filhos deles que entraram, os primeiros tiveram que sofrer uma dor de parto para produzir um filho que entrava em Canaã. Os primeiros crentes dessa mensagem, os assim chamados veteranos, que eu sou um deles. Então não é nada mal eu falar dos crentes veteranos da mensagem, porque eu sou também de 73, eu sou veterano também. Eu sou lá de trás. Mas os veteranos têm que saber que está dando lugar agora, seus ministérios, está dando lugar para o eleito sair deles. O eleito vai no rápido. E não é questão dele sair deles para ir vir para o meu, não. É para ir no rápido. O eleito vai sair mesmo, vai deixar qualquer pregador veterano. Esse falou outro nome, lembra? Pioneiro. O eleito vai deixar o ventre pioneiro. O eleito vai deixar, porque lá foi assim, e assim diz o Senhor. O profeta diz que é. Assim como Israel saiu do Egito, é um tipo da igreja, a noiva saindo das denominações. E agora o irmão Branham só não falou do trajeto dele, e eu estou falando do trajeto, porque o trajeto está dando certo para o tempo que nós estamos vivendo. É o trajeto no deserto, é a entrada em Canaã. Agora é hora dos ventres pioneiros da mensagem começar a sofrer dor de parto. É os pioneiros da mensagem. Grite de dor, meu irmão. Você tem que gritar mesmo que isso é erva daninha, mas o eleito vai sair. Pode gritar. O eleito vai sair. Onde amou isso? Amém. Aleluia. Isso é rico, essa mensagem é rica. 122, o mensageiro do entardecer. Isto sempre tem sido uma batalha para o mensageiro separar o velho do novo. Interessante que ele não falou assim o novo do velho. Separar o velho do novo. Você tem que tirar o velho para você encostar o velho para ele não atrapalhar o novo, dá o que fazer. Porque é o velho que vai atrapalhar o novo. É o veterano. É o pioneiro. E o novo diz, me deixa porque eu estou saindo. Ah, mas você não pode fazer isso. Grita aí. Grita de dor. Quer uma injeção? Não vai adiantar. Deixa eu nascer. Ele fala, esse homem é doido. Deixa eu nascer. Deixa o eleito nascer. Sempre tem sido essa batalha para o mensageiro vir e separar o velho do novo. Porém, sempre a mensagem tem que ser escriturística. A mensagem escriturística separa o velho do novo. Vai te mostrar o que é esta mensagem. Agora cada um tem predito acerca do outro que há de vir. Tem tanta coisa boa aqui, mas o tempo não dá. 123. O mensageiro do entardecer. Agora vamos tomar por exemplo a Jesus. Quão forte foi para ele vir e mudar a mensagem da lei à graça. Você pensa que foi fácil? Era uma gritaiada entre os fariseus, os saduceus, os essenos, os herodianos. Estava todo mundo gritando, olha, cuidado com esse Nazareno. Primeiro ele mandou um profeta, parecia um louco, deu trabalho para nós, prendemos ele, e agora esse homem começou o ministério, não há quem aguenta isso daí agora. E era grito por todo lado, era grito, cuidado. E sabe de uma coisa? Isso podia chamar a congregação, meus irmãos, santos de Deus. Sabe de uma coisa, filhos amados? A prostituta, que não serve para lavar o seu pé,
foi lavar o pé dele, e ele reclamava ser filho de Deus. E você, fariseu, deixaria ele lavar? Eu não. É por isso que ele não manifestou na sua igreja. Ele foi lá na casa de Simão, e uma prostituta lavou os pés dele e ele deixou. Ele ficou quieto, porque a prostituta tinha eleição, e o Simão religioso não tinha. Era um veterano, era o pioneiro do dia. Aleluia. Se ele souber o que está acontecendo por esta redondeza aqui, se ele soubesse o que está acontecendo. Não, isso aqui não é política não, isso é verdade que o povo tem que saber. O povo tem que saber. Eu não tenho medo de perder ninguém, vocês não é meu. Vocês pertencem a Deus. Eu estou aqui só para te ajudar. Se eu não servir para te ajudar, o que eu tenho que fazer aqui para te atrapalhar? O pregador que não serve para ajudar o povo a receber a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome, é melhor que ele pare. Porque o profeta já ensinou isso. Está aí nos 7 selos. É só ter a luz de Deus. Amém. Vou encerrar com o que eu comecei. E eles falharam em reconhecer-lhe, porque havia convertido a verdadeira palavra de Deus em tradições e se havia desviado do caminho principal. E tinha que ser assim. Tem que ser assim. Eles têm que ter desviado do caminho principal e ter entrado a organização dentro da mensagem e de tomar bispo em cima de pastor e eles querer dominar e você não pode fazer. Isso que é os bispos. Eu já estou achando que eles não são nem bispo mais, eles são papas da mensagem. Porque se eles disseram que eu não posso mais dar as minhas fitas para o povo, eles nem bispo mais são papa. Irmão Brana falou de bispo e pastores, mas isto era dentro da sua região. Como nós aqui temos os irmãos que nos ajudam aqui, e esses irmãos podem muito bem ser apresentados como um pastor e eu o bispo aqui da região. Tudo em ordem, não tem nada de errado. Agora, quando tem outros ministérios sendo bispo para poder te afogar, dizer você não pode fazer isso, você nem bispo é, irmão, você é papa. E eu estou longe de você, como eu saí do primeiro, eu saí do segundo também. Eu saí do 666, eu largo o outro 666 também. Eu saio dele também. Aonde você arrumar um aí, eu saio dele. 125 aqui para me terminar. O mensageiro do entardecer. Cada um predizia que o outro viria. Cada um dos mensageiros, depois da mensagem, prediz que aconteceria. Porém, as pessoas sempre tomam a mensagem do dia que tem tido e a estabelece. Irmão Brana sabia o que ia acontecer. Depois da partida dele também. Ele sabia o que ia acontecer, o que iam fazer. Ele sabia. Quando ele olhou e viu as coisas só até 77, era isso. De 77 para cá, é trevas, é denominação. De 77 para cá. Começou a abrir seu olho assim para você ver quanto tempo que a gente está embromado em denominação e não sabe. Irmão Brana viu até 77, isso é uma realidade. Ele é profeta de Deus, ele viu até ali, porque até ali tinha luz, dali para cá não teve luz mais. Agora, filho, se Deus não tiver misericórdia de nós e mandar o Espírito Santo mesmo sacudir nossa vida para mostrar o que é real, olha, nós não largamos o ministério de Moisés de jeito nenhum. Lembra? Mas é o ministério de Josué que te introduz na terra prometida. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de parar e ouvir sua palavra. São coisas tremendas que não era nem para um hominho que nem eu pregar, Senhor. E a gente tem que pregar, não sabe o que fazer, Pai. Tem que entregar, o Senhor não arrumou nenhum outro. Então eu tenho que ir pregando até que o Senhor levanta alguém aí que tenha mais coragem um pouco e faça mais coisas do que eu, porque eu não estou dando conta de fazer muita coisa. Ajuda, Senhor, desperta o povo. Nós não queremos divisão, nós queremos que o povo entenda, queremos que nós os pregadores entendemos a nossa posição, que hora tremenda é a transição, esse momento final que nós estamos vivendo, quando o Senhor já tirou nós desse período das eras, e agora está nos transportando para o reino espiritual, para depois irmos para o reino físico milenar.
Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o doente seja curado, o oprimido seja libertado, pelo grande poder de Deus. Amém, Senhor. Amém. Voar em direção ao céu de Cristo. Cristo foi Ele mesmo quem me prometeu. Voar, pouco tempo aqui me resta. A minha alma está com pressa, sem com pressa de no céu chegar. Vou voar em direção ao céu de gozo, repouso, eternamente eu ali terei. Vou voar como voam os santos anjos, serafins, também arcanjos, maravilhas ali desfrutarei. Vou voar nas asas do vento, na hora e no tempo em que Deus me chamar. Vou voar, quem dera fosse agora, subir para a glória, onde meu Deus está. Vou voar, quem dera fosse agora, subir para a glória, onde meu Deus está. Voar em direção ao céu de Cristo. Cristo foi Ele mesmo quem me prometeu. Vou voar, pouco tempo aqui me resta. A minha alma está com pressa, sem com pressa de no céu chegar. Vou voar em direção ao céu de gozo, repouso, eternamente eu ali terei. Vou voar como voam os santos anjos, serafins, também arcanjos, maravilhas